Agora a gente vai saber como é que está a situação nesse momento em Israel para quem mora por lá. A gente conversa agora ao vivo com a brasileira Catarina Bobrov, médica ginecologista que mora em Tel Aviv. Doutora, muito bom dia, obrigada por conversar com a gente. Desculpe se falei seu nome errado, queria te ouvir muito sobre esse cenário por aí. Queria principalmente entender como é que está o sistema de saúde nesse momento, levando em consideração esse cenário de guerra que Israel também tem vivido por aí. Então, primeiro, muito obrigada por me convidarem de novo para estar falando aqui. Eu acho que tem 3 pontos que você trouxe agora, a relação do hospital, do cenário de guerra e a vivência aqui como israelense, como vivendo em Israel. Então, com relação ao hospital, a gente está em choque, para ser bem sincera. A gente está em choque porque eu acho que eu e a maioria das pessoas que trabalham no hospital, a gente considera o hospital um lugar sagrado, um lugar um templo à vida. E o que a gente está vendo que aconteceu em Shifa, onde eles estão armazenando armas, e eu sei que é verdade, porque infelizmente eu tenho conhecidos que estão entrando em Gaza também, então que eles estão armazenando armas e nas geladeiras dos hospitais, nos refrigeradores, ao invés de terem remédios e vacinas para o bem da população palestina, que no fundo é quem mais sofre na mão dos Hamas. Ao invés de ter medicamentos e vacinas, eles estão guardando corpos de israelenses que foram assassinados e pedaços de corpos. Israel está recebendo agora cabeças, braços, pernas, e está tendo que montar eles que nem quebra-cabeça. Então é uma realidade horrível. E eles estão fazendo isso tudo dentro do hospital, que, como eu disse, é um templo sagrado, o que vandaliza e é uma profanação ao que é um hospital, é um desrespeito aos pacientes e aos médicos que trabalham naquele hospital. Então a gente está assim completamente descrente. Eu queria só lembrar que está tendo muita divulgação sobre o que está acontecendo em Shifa, mas o Hamas, primeiro que foi o Hamas que primeiro atingiu Shifa, e depois o Hamas atingiu também hospitais aqui em Israel. O Brasilai foi um hospital que foi atingido aqui, inclusive a sala de parto deles. Podia muito bem ter sido o meu hospital, com os nossos bebês. E eu acho que assim, o médico e todos os profissionais de saúde, a gente fez um juramento e uma promessa em lutar pela vida e pela vida de todos de forma igual. E eu acho que em Israel eu tenho muito, muito orgulho de dizer que eu vejo isso, eu vejo dentro da equipe médica, eu vejo trabalho em conjunto e harmonia entre judeus, muçulmanos, cristãos e todas as pessoas, e todos os tipos de pessoas. E eu vejo também a gente dando isso para todos os pacientes. A gente trata pacientes de todas as crenças, de todos os tipos. Inclusive tem uma mulher chamada Vivian Silver, não sei se vocês ouviram falar, que é um exemplo muito, muito bom disso. É uma canadense que muitos anos vive aqui em Israel e ela muitos anos trabalha pela paz. Ela tem um movimento de mulheres pela paz, que é um movimento de palestinas e de israelenses juntos pela paz. E um dos trabalhos que eles fazem é de trazer palestinos que precisam de atendimento médico para hospitais em Israel. Inclusive no meu hospital e no meu departamento a gente já tratou de várias dessas pacientes e ela salvou milhares de pessoas da Palestina, de Gaza. E assim, para mim é isso medicina, sabe? Para mim é todo mundo se ajudando com conhecimento para contribuir, para salvar uma vida para um bem maior. E há 4 dias atrás, a gente infelizmente descobriu que o corpo dela foi encontrado, ela foi queimada viva durante o atentado de 7 de outubro. Uma pessoa que trabalhava por Gaza, pelos palestinos, que tentava ajudar. E o Hamas destruiu isso, o Hamas matou ela, então isso é o Hamas, sabe? Não é todos os palestinos, não, mas é o Hamas. Então a gente, em relação ao hospital, a gente está realmente chocado e se sente assim, vandalizado com tudo que a gente acredita, porque a gente luta tanto no dia a dia para preservar a vida e eles vão com tanta facilidade, eles pegam e matam as pessoas. Então está sendo chocante.
Doutora, e como é que está a sua rotina no hospital, especificamente de Tel Aviv, levando em consideração que vocês estão num cenário de guerra, mas ainda assim os hospitais precisam funcionar e a situação precisa continuar apesar disso? Qual que é o cenário nesse momento, até das grávidas, né, que acabam engravidando e acabam até entrando em trabalho de parto nesse momento muito intenso, muito tenso também de guerra entre Israel e o Hamas? Então, a gente está trabalhando bastante, a gente tá com pacientes, como eu disse, do sul e do centro, que é onde é o meu hospital, a gente tem que trabalhar bastante para acomodar todas essas pessoas. A gente está vendo muitas pessoas com traumatizadas, muitas pacientes que infelizmente vêm da luz alguns dias depois ou semanas depois, agora que os maridos ou os filhos foram assassinados na frente dela, o que para qualquer pessoa que acho que já deu à luz, ou qualquer pessoa que é minimamente humana consegue imaginar a situação de você ter que vir e fazer um trabalho de parto com o seu marido tendo sido assassinado. A gente tá, assim, o trabalho no dia a dia é o que mantém a gente indo, sabe? Fazendo as coisas e ajudando, porque a gente consegue ajudar um pouco, porque honestamente a população está com o coração partido. A gente está com o coração partido. A gente está com o coração partido com o que aconteceu no 7 de outubro e a gente está com o coração partido de ver o que está acontecendo hoje em dia no mundo. A gente fica com o coração partido quando a gente vê como as pessoas falam do Hamas como se fosse uma coisa boa, ou defendem o Hamas, quando o que eu acho que elas querem é defender os palestinos, que merecem ser defendidos, mas o Hamas é quem mais afeta eles. Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas tem 20 mil trabalhadores da faixa de Gaza que vinham todos os dias trabalhar em Israel. Os salários em Israel são melhores. A média de filhos na faixa de Gaza é de 7 filhos por pessoa. Então, esses 20 mil trabalhadores, eles davam de comer para centenas de milhares de pessoas em Gaza. Tem muitos gays ou homossexuais que vêm da faixa de Gaza, vêm morar em Israel, porque eles sabem que na faixa de Gaza eles vão ser mortos. Tem muitas pessoas, como eu disse, que vêm receber tratamento médico. O Irã e o Catar deram 2,5 bilhões de dólares para a faixa de Gaza e o Hamas usou 70% desse dinheiro em armamentos, ao invés de ajudar para a população. Então, a gente fica de coração partido de ver como a desinformação, como a doutora Priscila falou agora há pouco, a desinformação está rolando solta e acaba afetando os próprios palestinos. E como tendo muita pouca compaixão também com o que aconteceu com a gente. Sabe, a ONU só liberou agora, 40 dias depois que os reféns estão lá, que eles têm que ser liberados. Não é uma decisão difícil, sabe? É uma decisão... Os reféns têm que ser liberados, eles não tem nada a ver com a história. São crianças, são bebês, são velhos, não tem nada a ver. Então, nada, na minha opinião, como uma pessoa que defende os direitos humanos, eu acho que a maioria de nós somos, nada justifica, nenhuma situação política, econômica justifica a crueldade do que foi feito. Dependente das suas opiniões, eu acho que assim, se você é defensor dos direitos humanos, você tem que pensar, se isso fosse feito com uma pessoa que eu amo, como eu me posicionaria? E então é assim que você tem que se posicionar para ser feito com um desconhecido. Então, assim, a gente continua trabalhando, a gente continua tentando levar as coisas no dia a dia, mas a gente fica de coração partido de ver como mulheres e crianças e adultos foram estuprados, foram decapitados, foram desmembrados. Tem uma mulher que deu à luz agora em Gaza, tem uma mulher que o feto dela foi retirado da barriga dela. Decapitaram o feto e depois a mulher. E as pessoas viram tudo isso antes com parentes, antes de serem mortas, depois elas foram mortas. E as pessoas não estão tendo... Muita gente tem compaixão também, mas tem muita gente que não está tendo. E aí eu fico me perguntando por quê? É porque a gente é judeu? E assim, parte o coração, sabe? De ver que tem pessoas que podem pensar que seres humanos têm direitos diferentes dependendo de crença, de cor, de ideais políticos. A gente está fazendo o dia a dia, a gente acredita ainda no judaísmo também, e no hospital a gente acredita que a vida é a coisa mais sagrada que tem, então a gente está lutando pela vida, a gente está lutando para tentar manter o dia a dia, e mesmo sem os nossos maridos ou filhos ou pais, assim, que estão na guerra, a gente está tentando manter o dia a dia porque a gente não quer que a população seja prejudicada, mas de coração partido.
Nós conversamos com a brasileira Catarina Bobrov, médica ginecologista que mora em Tel Aviv, e trouxe para a gente um pouco do relato dela, como ela tem se sentido nesse momento dessa guerra acontecendo em tempo real. Obrigada, Catarina, pelas informações, pelo seu relato para a gente aqui.